Quando o prazer dói, verdadeiramente, é porque tem julgamento morando dentro dele. E de onde vem o julgamento? Né? Vem da falta de permissões. Por que eu desejo o prazer se eu não tenho permissão? Então, qual que é o meu limite? Qual que é o ponto ideal para mim trabalhar com o prazer e a permissão? Esse é o Cantinho do Ari. Se inscreva nele e compartilhe com as pessoas que você gosta. Então, por exemplo, o prazer, quando você vai degustar uma comida, então assim, a primeira coisa que te vem é a memória degustativa. Ora, a memória degustativa, quando ela está precedida de um ambiente que tem pessoas envolvidas, você vai ter um campo de prazer que está permitido. Mas quando você tem uma memória degustativa de comer chocolate e o chocolate, ele foge da sua prescrição de dieta, mas como ele é algo que te dá prêmio, satisfação na degustação como compensação, então você come chocolate de madrugada, você vai na geladeira e come chocolate. E aí no outro dia você fala para as pessoas que está fazendo regime e não sabe por que você não emagreceu, tá? Então assim, você tem o prazer de comer o chocolate, mas não tem o prazer de assumir a sua relação de causa e consequência com as pessoas. Por quê? Porque você precisa da aprovação das pessoas. Então o prazer está muito ligado ao processo de aprovação. E a aprovação, ela está ligada à sua autopermissão. Toda vez que você busca a permissão no outro para aquilo que você está fazendo, você vai estar sempre vulnerável à ideia que o outro tem do pode e do não pode. Então o seu prazer, ele não tem legitimidade a partir do momento que você não tem uma causa que sustenta ele. Uma base interna que fala, eu não quero isso, eu quero aquilo, e etc e tal. Como é que eu vou desenvolvendo isso? Essa questão da permissão de ter o prazer. Eu tenho que considerar que eu tenho que ter um processo de consciência, de educação dos meus hábitos. Tá? Ninguém consegue terceirizar a dieta para o outro. Então, os meus hábitos, eles precisam ser educados para seguir e eu ter prazer no resultado da educação dos meus hábitos. Mas isso não pode ser uma imposição, isso precisa ser uma decisão. E a decisão, ela também tem que ter algo em si mesma que o prêmio dela existir como decisão já é uma fonte de prazer. Então, os prazeres da vida, eles acontecem no movimento de troca, né? Então, por exemplo, quando eu parei de fumar, eu amava o cigarro. Hoje eu não amo mais o cigarro, mas eu gosto do cigarro. Mas o que eu fiz? Eu parei de fumar e comecei a fazer a corrida. Então, o que eu fiz? Eu troquei. Então, a minha natureza não descompensou. Porque eu tirei uma coisa e pus outra no lugar. Porque a natureza humana, ela não aceita perda. Quando se tira algo, você tem que pôr algo no lugar. Mas necessariamente não precisa de ser as pessoas que você troca. Você pode trocar de hábitos. Mas é preciso ter a disponibilidade de rever o seu potencial de estudar novas fontes de percepção do prazer, que está ligada ao quê? A uma redecisão de você trabalhar com a sua autoestima como elemento de prioridade na sua nova fonte de prazer e não ter dúvida de que você é capaz de nutrir sua autoestima a partir das suas escolhas. Como é que são as suas escolhas de assertividade? Quando você começa a perceber que determinadas coisas que você faz, o resultado delas não é ok para você. Então, ao invés de você sair do campo, de ficar no campo da proibição, você vai entrar no campo da permissão. Olha, eu vou tirar isso, porque isso não me dá aquilo, mas eu ponho isso que me dá isso. Então, eu vou fazendo trocas e vou me compensando. O problema maior do prazer é a descompensação. Então, eu faço algo que eu fico culpado. Eu fico culpado por quê? Porque eu estou subordinado à permissão dos outros. Como os outros não me permitiram, porque o meio tem padrões, então aí eu trabalho tentando compensar o meio por uma coisa que nem o meio sabe que eu fiz, ou pelo menos finge que não sabe,
para mim continuar sendo aceito pelo meio. Então eu entro num conflito. Então, como eu entro no conflito e estou fazendo o que eu não posso, então a minha natureza vai trabalhar o contrário dentro de mim. Porque se eu estou fazendo algo que era para fazer uma satisfação pessoal e o meu metabolismo vai absorver aquilo, isso não vai virar peso na minha vida, se eu faço isso escondido, aí o próprio corpo já ativa as células para reter o máximo possível de calorias e aí você continua engordando e não sabe por que você emagreceu. Então, esse é um dos pontos, que é o processo de engordar, o processo dos relacionamentos, o processo das suas escolhas profissionais, pessoais, filosóficas e etc, etc. Então, o prazer não é algo que tem um modelo de A para B, mas ele é um modelo que é construído a partir da tomada de consciência das suas tendências, das suas habilidades originais e assim sucessivamente você vai vendo isso. Então veja você, o vício, né? É muito fácil você rotular as pessoas que estão no vício, mas olha a nossa sociedade, quantos vícios a gente tem que são aceitos pela sociedade como normais. Por exemplo, o álcool, o cigarro, ainda hoje não é mais, mas já foi normal, e excesso de comida, um monte de coisas que é normal para a sociedade e são vícios. Então assim, por que o vício ele tem tanta notoriedade nas nossas escolhas? Porque o vício ele me dá a resposta imediata da minha validação. Então, quando eu estou no vício, eu estou empoderado. Quando eu estou empoderado, eu não dependo da aprovação do outro. E isso me faz sentir forte, poderoso. Tá? Mas por que eu tenho que me sentir forte e poderoso? Porque, paradoxalmente, eu não sou forte, eu não sou poderoso, eu me sinto frágil e fraco. Então, eu tenho que ter algo que me compense a isso. E essa compensação me dá a falsa ideia do prazer. E que me dá um prazer, só que não me sustento naquele prazer. Porque a ausência desse prazer me faz sentir como eu estava. Como eu estava num lugar e conheci um outro lugar que me deixa empoderado, então a tendência é o vício potencializar mais. E aí o vício começa a ganhar uma notoriedade e um corpo fora do controle, porque sem ele eu não consigo sobreviver. Então eu passo a ter uma dependência dele. Então não porque eu seja fraco, é porque eu não tive o devido cuidado de trabalhar em mim a minha desproteção. Então os vícios estão muito ligados à questão da desproteção que a pessoa se sente no mundo. Então, de alguma maneira, o vício compensa a desproteção. E daí as pessoas realmente têm muita dificuldade de sair dos vícios, porque elas têm algo concreto na mão que a sociedade não dá, a sociedade cobra. Isso está errado, isso não pode, isso não deve, isso, sabe? E aí as pessoas vão entendendo assim, poxa, para mim ser aceito aqui, eu tenho que viver no disfarce. Então, de tudo que nós conversamos aqui, eu quero saber de você. Você sente culpa quando tem prazer? Se você sente culpa quando tem prazer, você já entendeu por que isso acontece? Então, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar responder a todos. E até o próximo vídeo.